Vamos falar um pouquinho de crise? Eu sei que essa palavra tem nos causado um medo e um assombro maior ainda nesse momento que a gente está vivendo. Nós estamos passando por um processo de pandemia e a pandemia ela é uma crise. Nós temos crises durante a nossa vida de diversas ordens. Nós temos crises emocionais, financeiras, de saúde, crises de relacionamento. Crise, gente, é o que a gente mais passa no decorrer da vida. Só que tem algumas características que de todas as crises elas são iguais. E é dessas características que eu quero falar com vocês. Primeiro, tem três características em toda e qualquer crise que ela sempre acontece. Uma, toda crise tem prazo de validade. A gente pode não saber determinar quanto tempo é. Hoje, se vocês me perguntarem, eu não sei dizer qual que é o prazo de validade desse corona crise que a gente está vivendo. Porém, a gente sabe que vai passar. Ações estão sendo tomadas, tem todo um fluxo. Nenhuma crise dura para sempre. Essa é a primeira verdade. Segunda, toda crise nos traz lições a serem aprendidas. Coisas que a gente deve fazer para mudar comportamentos, para ganhar comportamentos, para gerar reflexões, para fazer mudanças sociais, estruturais e econômicas, para evitar que a gente passe por aquela mesma situação novamente ou por uma situação parecida. E terceiro, toda crise tem um sentido de seletividade, ou seja, quer dizer que não são todos os modos de funcionamento anterior que vão continuar existindo. Então, muita coisa que a gente fazia antes aí da crise do corona, provavelmente a gente não vai continuar fazendo. Toda crise, ela seleciona ações, comportamentos, negócios, atividades, comportamentos, e ela faz com que alguns deixem de existir e outros apareçam em seu lugar. Então, o que a gente está vivendo, por mais que tenha nos causado muita dificuldade e muitos impactos que a gente está tendo na nossa vida, nós temos que ter essas três características. E talvez essas características nos ajudem e nos sirvam de exemplo para a gente pensar a nossa vida pós-crise. Porque, como eu falei para vocês, toda crise tem data de validade. Então, uma certeza que nós temos é, uma hora isso acaba. E aí? Como é que você quer estar quando essa crise acabar? Eu não estou falando de querer estar, eu quero ter mais dinheiro, quero ter menos dinheiro. O foco aqui não é a gente pensar no dinheiro ou se a gente vai sobreviver economicamente ou não. Como que eu quero estar emocionalmente? O que eu quero poder ter desenvolvido em mim? O olhar é sempre de mim para fora. Por quê? Porque a única coisa que a gente controla numa crise somos nós mesmos. A forma que a gente lida com ela e a forma que a gente se relaciona conosco e com os outros. Então a primeira perguntinha é: como que você quer estar quando essa crise acabar? De que formas diferentes, porque a gente não vai voltar a ser o que a gente era antes. O normal que a gente vivia não vai existir. A gente vai precisar criar novos tipos de ações, de pensamentos, de reflexões, porque muita coisa vai estar mudada depois disso. Então fica essa primeira pergunta. Segunda pergunta: você realmente está conseguindo tirar lições e aprendizados dessa crise de forma real? Ou você está falando muito mais de coisas hipotéticas? Isso serve para você, isso serve para o seu negócio, isso serve para a sua empresa. Que aprendizados que eu posso ter para evitar que eu passe por uma outra situação como essa novamente? Como que eu posso agir em uma outra situação para diminuir as perdas e os riscos que eu tive agora? O que eu estou fazendo que não está sendo produtivo? Pensar sobre isso é muito importante. E terceiro, muito válido também, vamos falar sobre a seletividade. Eu acabei de dizer que muitas coisas são seletivas, né? Toda crise ela é seletiva e algumas coisas vão deixar de existir. Você e o seu negócio vão continuar existindo após a crise? Ou vai haver a necessidade de se remodelar? Você já pode começar a pensar nessa remodelagem, tanto sua
quanto do seu negócio, como da sua forma de trabalho. Essas 3 perguntas, elas dizem para nós de como que a gente pode ir pensando de uma forma prática e um pouco mais positiva a respeito desse momento que a gente está vivendo. Sempre digo para vocês, no momento de crise é muito difícil fazer planejamento a longo prazo. Façam um planejamento de vocês focados nessas 3 questões da crise, né? Data de validade, lições e aprendizados e seletividade. Vamos tentar pensar sobre isso. Nós vamos passar por isso e acredito que a gente tem que confiar muito e ir criando ações, pensamentos e modelos para entender que a gente provavelmente não vai voltar ao normal que a gente tinha. Mas pode ser que a gente consiga se reestruturar baseado nisso. Quando a gente enfrenta uma crise, a gente sai fortificado, não tem jeito. É muito difícil você passar por um processo desse sendo a mesma pessoa. Então, você vai adquirir novas habilidades, você vai ser uma pessoa diferente. Perdas nós vamos ter sim, e é bom que a gente comece a saber quais serão essas perdas de forma bem específica, para a gente conseguir seguir adiante.